Mais uma vez, muita alegria que estamos aqui mais um sábado, recebendo o nosso amigo querido Edivaldo César, com o tema da palestra de hoje, as mesas girantes e os fenômenos espíritas. Então nós vamos primeiro nos preparar para a prece inicial e em seguida eu passo a palavra para o nosso querido irmão, tá bem? Então vamos lá, novamente vamos fechar os nossos olhos, respirando, mantendo a energia pacífica que a gente conseguiu manter ao longo desses minutos. E vamos nos envolvendo com as presenças de luz presentes neste ambiente, nossos irmãos e irmãs, coordenadores espirituais deste trabalho. E vamos nos conectar ao nosso Mestre amado Jesus, que nos recebe hoje de braços abertos, como em todos os dias de nossas vidas, irmão querido e consolador. Que nesta tarde de hoje nós possamos abrir o nosso coração e o nosso pensamento para as suas lições. Que nós possamos deixar fazer tesouro em nós os princípios dessa doutrina amada e consoladora, que nos ensina, que nos relembra que a vida continua e que somos seres inteligentes, seres espirituais, muito além deste corpo físico, a nossa casa temporária, do qual devemos cuidar e amar. Nos ensina, Mestre, ao longo desses minutos, a estarmos mais próximos da sua verdade, que possamos verdadeiramente colaborar para o equilíbrio deste ambiente, para que a sua palavra se expanda não apenas a este espaço físico, mas para todos aqueles corações que necessitam do teu amor e da tua misericórdia. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e todas que aqui estamos. Que a paz de Jesus seja a nossa tônica em todos os dias da nossa vida. Então é um prazer estar aqui fisicamente no GPEC, né? E ao mesmo tempo com alegria, porque durante esse período nós não nos afastamos. Porque outras providências foram tomadas pela misericórdia divina para que a tecnologia com a qual nós hoje no planeta Terra vivenciamos nos mantivesse ligados. E a tecnologia divina, que se chama pensamento, que nós precisamos utilizar com muita sabedoria, porque essa tecnologia não falha. Verdade? Eu lembro-me de uma época, quando vocês também devem lembrar o que eu vou falar aqui agora, de um grande apagão que teve na região, inclusive a nossa, Nordeste. Apagou tudo. Não teve celular, não teve notebook, não teve computador, não teve WhatsApp, não teve nada. E todo mundo ficou em casa, quietinho, calado. E depois eu estava refletindo, quando a gente conversava sobre esse fenômeno,
Eu disse, realmente, não funcionou o WhatsApp, nem Twitter, nem Instagram, nem nada. Mas nós esquecemos de justamente esse, que funciona sempre, independente de qualquer apagão que possa acontecer na Terra. Porque esse veículo é divino que está conosco, esse pensamento, seres inteligentes que nós somos, vivendo experiências humanas aqui no planeta Terra. Estamos nós mais uma vez aqui, um grupo no salão físico, presencial do GPEC, e outro grupo no salão virtual, no salão criado para que nós pudéssemos estar sempre em contato. Então isso é muito importante para todos nós. E à tarde de hoje o tema, as mesas girantes e os fenômenos espirituais, que nós já ouvimos falar quando nós estudamos alguma doutrina espiritualista, na qual os espíritos se manifestam. E quando nós vamos estudar o espiritismo, na sua parte histórica, nós encontramos também esse grande fenômeno, que é a base de sustentação para que nós pudéssemos estar aqui agora. O que são as mesas girantes? O próprio nome já diz, mesas que giram, assolado no planeta em meados do século XIX, mas já acontecia há muito tempo antes, só que não com tanta intensidade, porque tudo tem uma organização. E esses seres que vieram mexer as mesas, mexer a matéria, eles vieram com um objetivo muito importante. Que naquele tempo, naquela época, muito mais intenso do que nos dias atuais, o materialismo era a tônica entre a humanidade na Terra. Então, nada melhor do que usar a própria matéria para chamar a atenção dos seres espirituais que estávamos na Terra, em algum lugar, ou encarnado ou desencarnado. Então, essas mesas girantes ficaram famosas. Em todos os países haviam manifestações mais ou menos intensas para esse projeto, que é um projeto de Deus. E o nosso país, chamado Brasil, o nosso estado, chamado Bahia, não ficou de fora. Também sendo berço dessas manifestações que hoje nós tomamos conhecimento. Então, as mesas girantes assolaram principalmente a Europa. E lá na França, em Paris, em determinado momento, era um grande passatempo, um grande divertimento. Porque tudo que é moda, né? E Paris era assim, como dizem os escritores. A cada dia lançava uma coisa nova. E a própria população já aguardava por algo novo que pudesse vir a acontecer amanhã. Quando começaram os comentários que as mesas estavam girando, as mesas estavam batendo, onde? Nos salões de Paris, em casas de família, onde as pessoas se sentavam em torno da mesa, fosse ela do porte que fosse elas do tamanho que fosse. As pessoas em volta e as mesas giravam, batiam, dançavam. Até que em determinado momento o anúncio era outro. Começaram a dizer que as mesas estavam respondendo questões. E aí os senhores intelectuais da época, os estudiosos principalmente do magnetismo, que era a ciência que caminhava na época, começaram a ficar curiosos. Que estão dizendo agora que as mesas, além de mexerem, girarem, estão respondendo questões. Então, alguns intelectuais ignoraram completamente esse fato, porque para eles, na época, era preciso que fosse provado como aquele fenômeno estava acontecendo. Então, as mesas girantes viraram um vórtice espiritual para os do plano espiritual desencarnados e, por enquanto, para os encarnados era uma grande diversão. E aí, com o tempo, à medida que o tempo vai passando, outras criaturas do momento e da sociedade daquela época tomaram conhecimento dessas mesas que giravam e que falavam. Mas até aí, então, nenhum interesse em particular, porque como vinha, no dia seguinte poderia também desaparecer. Mas no cenário de Paris,
nós vamos encontrar um senhor, um professor, um pedagogo, que foi educado com Pestalozzi na Suíça. Voltando para Paris, ele também toma conhecimento. Mas ele já havia ouvido falar em outras localidades, mas não deu assim tanta objetividade, porque todos os fenômenos passariam. E as mesas continuavam. Todos, de um modo geral, da população, pessoas de condutas de todos os níveis espirituais e morais, participavam desses eventos. E aqueles que eram seus companheiros chegavam para ele e diziam: você já sabe da novidade? As mesas estão girando. Ele dizia: eu já ouvi falar. Mas estão também respondendo questões. Ele, segundo me consta, mesa não dispõe de cérebro e também não é inteligente para responder questões. E apesar de muitos apelos, muitos chamados, o tempo passava, o movimento progredia e todo mundo tomava conhecimento. Para alguns era uma forma de as pessoas se divertirem para passar o tempo. E para outros que tinham uma visão mais aguçada, principalmente aqueles que se dispunham a estudar o magnetismo, a energia que nós possuímos enquanto seres espirituais encarnados, nós estamos aqui nesse salão, esse salão está preenchido de fluidos, tanto de seres desencarnados que não estão mais com a veste do corpo físico, quanto de nós que aqui viemos com o mesmo objetivo. Então isso é perfeitamente compreensível naquele tempo e nos dias atuais não é diferente. Mas até então esse fenômeno tomou um porte tão grande que começou a tomar outro rumo. Então o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que nós hoje conhecemos como Allan Kardec, foi um desses que foi convidado pelos amigos para participar dessas reuniões, que eram corriqueiras, aconteciam em vários locais. E nós aqui devemos lembrar também daquele movimento do copo que algumas pessoas faziam de forma para brincar, para se distrair. Colocava a mão no copo e o copo se movimentava, assustava alguns, trazia curiosidade para outros, espantava outros, mas sempre aconteceu. E até então ninguém sabia o que fazia, por que fazia. Por muita insistência, ele vai, certa feita, numa família de conduta ilibada em Paris, assistir a essas reuniões. Enquanto a maioria se divertia, com a dança das mesas, com o giro das mesas, com o levantamento das mesas, que se dirigiam até as pessoas, as criaturas presentes, ele observava todas as possibilidades possíveis. Podem ser o estalo dos músculos dos encarnados que estão presentes, nós seres humanos. Pode ser o fluido magnético que está interferindo no processo e animando a matéria. Até aí nenhuma novidade. Mas, antes das mesas girantes acontecerem, outro fenômeno já tinha dado suporte para que essa mesma linha de raciocínio e de movimento pudesse estar se expandindo cada vez mais. É o famoso fenômeno da casa da família Fox. Dona Margaret Fox, Sr. John Fox e suas filhas Catarina e Margaret, garotas de 11 e 12 anos em casa, quando também esses movimentos começaram a se intensificar. Diga-se de passagem, uma família de protestantes que não acreditava em manifestações espirituais, a não ser que elas fossem oriundas do que elas chamavam do Senhor Pé Rachado, que naquela época era um apelido para o demônio, porque esses fenômenos eram provocados por seres malignos. E as meninas começaram a brincar, começaram a se assustar, quando uma delas, em determinado momento, disse: Senhor Pé Rachado, vê se o senhor faz o que eu faço. E foi o que ela fez. Ela bateu palmas em um determinado número de vezes, digamos 5. E a pancada também respondeu com a mesma quantidade, 5. Para as crianças que ainda não elucubravam o pensamento, uma diversão. Mas a sua mãe, a senhora Margaret Fox, fica atenta. É algo inteligente, está obedecendo às meninas.
E ela começa também a fazer perguntas. Quem está aí? É alguém vivo ou alguém morto? Se for vivo, dê uma pancada. Se for morto, dê duas. Quando se ouviu, 2 pancadas. E aí ela já sabia que era alguém que se dizia morto. Começa a fazer outras perguntas e esse invisível desconhecido respondia através de pancadas e de movimento dos móveis em casa. Então, até aí, o movimento era particular, pessoal, individual, mas não era intransferível, porque os vizinhos também ficaram sabendo. Então, eles organizaram com um professor da época, chamado professor Wesley, que convencionasse as pancadas com letras do alfabeto, para descobrir o que era que estava acontecendo. E as mesas continuavam girando. E lá no seio da família Fox, as pessoas ficavam atentas ao número de pancadas para atribuir as letras, formarem palavras, palavras e frases, frases e textos. E esse desconhecido se revela. Eu sou um ser, estava humano encarnado no corpo físico, mas hoje estou fora do corpo físico. Por quê? Meu corpo foi assassinado aqui, nesta casa, na época em de outros moradores. Eu era um comerciante, um mascate. Eu trazia dinheiro e trazia mercadoria. Eles me hospedaram aqui, porque era uma hospedaria, mas tinham segundas intenções. Roubaram meu dinheiro, mercadoria e assassinaram o corpo. Mas eu estou aqui vivo. O corpo foi emparedado na adega para que não fosse descoberto. E aí? Tudo isso escrito, porque ficaram atentos a esse mecanismo ainda bem rudimentar para as grandes revelações das mesas que já estavam girando também. E aí vão se procurar para tentar encontrar, e realmente encontraram um esqueleto emparedado para que não fosse descoberto de forma alguma a caixa de metal que lhe pertencia também. Hoje se encontra no museu como referência ao espírito chamado Charles Rosman, que passou por essa experiência. Enquanto isso, o professor Hipólite passa a frequentar as reuniões, as chamadas sessões das mesas girantes. E ele, no íntimo, conta hoje nas obras espíritas, onde ele dizia, por trás dessa diversão, que as pessoas estão se divertindo muito, existe algo muito mais importante do que a humanidade desse momento possa imaginar. E começou a observar, começou a acompanhar, começou a se interessar. Então ele observava todos os movimentos, as pancadas anotavam letras, frases, palavras, e ele tinha um veio científico da época, porque era discípulo de Mesmer, o grande estudioso do magnetismo. Então ele começa também a fazer experiências, porque aqueles seres invisíveis que estavam fazendo todo esse movimento começaram a se manifestar de outras formas, dizendo que alguma das pessoas presentes em volta da mesa colocasse a mão sobre um lápis, na época sobre uma prancheta, que eles iriam escrever. E assim começaram as experiências, onde quem estava escrevendo não tinha nem tempo de passar pela razão, porque era frivolosamente mecânico. E aí começaram as revelações. Nós fazemos parte de uma grande equipe de espíritos desencarnados que já estivemos na Terra, mas agora voltamos para dizer aos da Terra que a vida não termina aí. A vida começou muito mais além das mãos do Criador e permanece para sempre. Nós estamos fazendo parte de uma invasão organizada do plano dos desencarnados para o plano de vocês encarnados. Imaginem vocês que revelação. E o professor Hipólite ouviu muito mais, quando um deles, fazendo uma comunicação, que naquele momento eles escreviam, e com o tempo foi ampliando o próprio processo de comunicação, e disse para ele, aqui nesta reunião, existem pessoas capacitadas
para dar um direcionamento a todo o ensinamento que nós estamos trazendo. Porque é preciso que a humanidade agora tome conhecimento dessa revelação que nós estamos trazendo do chamado plano espiritual, só que dos desencarnados, porque nós também estamos aqui no plano espiritual. O grande diferencial é que nós ainda estamos com essa indumentária física, que é o nosso corpo físico de agora, desta encarnação. E aí começa um processo muito interessante, onde quem começou não sabia que era a base de construção da doutrina dos espíritos que estava chegando para nós daquela forma. Na época, a religião dominante também não deu muita importância, porque o que vem de brincadeira, com o tempo, desaparece. Parece até que foi um mecanismo dos próprios espíritos para que assim procedesse. E o processo vai crescendo e dando orientação. Depois de muitas sessões nesse processo, as mesas continuaram. Mas ele, como grande observador, dizia para as pessoas: não verbalize a pergunta, não. Faça a sua pergunta no papel e guarde aí. Eu quero ver se vem resposta. E realmente a resposta vinha. E ele checava pergunta com resposta. Então começou a perceber que realmente haviam seres inteligentes fora da matéria se comunicando com os encarnados que estavam na matéria. Então esse fenômeno é a grande contribuição da doutrina espírita. E um dos espíritos, chamado Zéfiro, dizendo-se fazendo parte dessa equipe, começa a orientar, porque as pessoas que estavam em volta da mesa jamais imaginavam que elas eram médiuns, que eram elas que estavam facilitando o trabalho da equipe espiritual. Por isso que eles mandavam que pegasse o lápis, pegasse a prancheta, botasse apenas a mão na cesta de vime, com o lápis na ponta, que eles iriam escrever. Até que, em determinado momento, eles começaram a comunicar-se pelo aparelho fonador dos médiuns. E ele diz: professor Hipólite Leon Denizar Rivai, presente aqui neste momento. Chamo-me Zéfiro, sou um espírito que faço parte dessa grande equipe que está denominada como Espírito da Verdade. Mas estou aqui para lhe dizer que nós já nos conhecíamos anteriormente. Imagine vocês indo para uma reunião dessa, curiosamente, chega lá e encontrar um recado desse. Imaginou? Pois bem, naquela época nós éramos sacerdotes druidas. E o senhor se chamava Allan Kardec na época. E o professor Hipólite conta depois, em obras póstumas que ele não teve tempo de editar, que a acústica da própria alma fazia com que aquela revelação viesse à tona, para que ele pudesse perceber que ele tinha uma missão espiritual, que era justamente a que ele cumpriu, codificar a doutrina pela qual essa casa existe, pela qual nós estamos aqui agora buscando esses conhecimentos. O senhor pode ser um dos coordenadores, porque nós não estamos nos comunicando somente aqui em Paris. Nós estamos nos comunicando em várias partes do mundo, porque o trabalho é para agora. E ele diz: eu sou um intelectual aqui da sociedade, tenho minhas próprias obras pessoais, diversas obras. Se eu não tiver condições de arcar com a responsabilidade de um trabalho desse, e eles responderam: outros farão, porque existem outros seres que estão encarnados na mesma condição que o senhor, porque essa obra, esse trabalho é para agora. E é um trabalho divino. E o trabalho de Deus faz parte da lei, não pode mais retardar. Chegou o momento da humanidade tomar conhecimento, saber de onde vem, para onde vai, por que aqui está, e o que é que precisa fazer para se melhorar. Graças a Deus,
ele aceitou. Ele viu que tinha capacidade, pelo menos a nível de conhecimento. E eles foram mais além e disseram: o senhor pode contar conosco em qualquer momento, porque somos uma equipe. Em momento algum, o senhor estará só. Todos esses conhecimentos que estão sendo trazidos, estão sendo relembrados alguns, não puderam ser ditos na época do Mestre Jesus de Nazaré, mas agora já está em condição de ser dito. E o Senhor tomará conhecimento de todos eles. Por isso, nós estamos aqui. E ele continuou. Dedicou a sua vida inteira, juntamente com a sua esposa, Dona Gabriele Budelli Budê, para que eles pudessem juntos formar uma dupla para focar nesse trabalho de codificação da doutrina. E aí percebeu-se depois que as mesas girantes eram um mecanismo do fenômeno mediúnico que hoje ele próprio traz no Livro dos Médiuns, mostrando como um fenômeno de efeito físico, muito intenso. E as pessoas às vezes perguntam: e por que hoje em dia já não acontece com tanta intensidade, né? Porque já não há mais essa necessidade. Hoje estão trabalhando em outras condições. A moral, a inteligência, o sentimento de todos nós. Porque os médios foram se diversificando. Quantas vezes a pessoa é médio, está em casa, médio tem medo de ficar sozinho em tudo quanto é lugar. Porque vê sombra, vê imagem, tem impressão, e é ele mesmo que está provocando, porque ele traz a faculdade mediúnica aguçada, e onde ele estiver, se o campo estiver aberto, ele vai perceber que existem outros seres que convivem conosco no dia a dia. Mas esses fenômenos tão chamativos, os tempos são outros. Eles estão operando hoje por outros meios, nos auxiliando nesse processo da tecnologia, quando a pandemia fez com que todas as instituições, religiosas ou não, pudessem se transferir para o que eu chamo de sala do céu. Que até hoje eu pergunto: onde é que fica a sala do Google Meet? Ninguém sabe responder. Nas nuvens. Então nós estamos treinando a nossa vivência de antes, enquanto estávamos desencarnados. Nos vemos, conversamos, fazemos reuniões, né? Oramos, vibramos, estudamos. E hoje estamos aqui utilizando as duas condições. Então o médium, ele traz a faculdade, e essa faculdade é quem facilita a comunicação. Como naquela época existiam várias correntes materialistas, onde as pessoas estavam definindo sua vida pelo materialismo. Até aí tudo bem, porque cada um tem o livre-arbítrio e segue por onde achar melhor. Mas viver apegado à matéria, como se ela fosse única, como se ela trouxesse a felicidade dos seres, depois trazem alguns desastres, quando se perde aquela matéria que foi construída. Então o momento era agora, era aquela época. Era 18 de abril de 1857, quando ele, depois de coletar em tempos exaustivos, em noites exaustivas de organização, de pesquisas, de orientações, e os espíritos acompanhando. Com o tempo, lá mesmo naquela época, as mesas foram deixando de girar, porque o trabalho já estava quase pronto, a parte dele, que era dar um código à doutrina. Em determinado momento ele pergunta para os espíritos: qual a nova moral que vocês estão trazendo? Porque aqui no Ocidente, conhecemos a mensagem cristã. E eles disseram: não estamos trazendo moral nova alguma, porque essa doutrina reveladora está pautada justamente no cristianismo. Então a conduta moral e os ensinamentos morais são os mesmos trazidos pelo Mestre Jesus de Nazaré. E aí nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 6, e encontramos lá a mensagem do Consolador prometido.
quando ele, aproximando a época de retorno ao plano espiritual, ele começava a sentir e captava, porque sente, capta e nos conhece muito bem. Discípulos e apóstolos, já se entristecendo porque ele retornaria às paisagens espirituais de onde veio. E ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Mas eternamente? Ele disse: sim, o Espírito é de verdade. Aqui o mundo, nesse momento, não conhece e ainda não pode conhecer, mas vós os conhecereis. E ele permanecerá convosco, ele estará em vós e permanecerá eternamente. Então, segundo João, é a fala de Jesus que está no Evangelho de João. Então, começamos com o tempo, estudando a doutrina, e aí percebemos que esse movimento das mesas, como um grande fenômeno espiritual, estava dando suporte para que esse outro Consolador pudesse chegar. E ele continuou o trabalho, sendo acompanhado pelos Espíritos, revisando perguntas, revisando respostas, fazendo as mesmas perguntas para vários grupos que estavam em outros países. As respostas eram na língua diferenciada, mas em essência a mesma. E certa feita ele nos conta que estava em casa, madrugada, revisando um conteúdo que foi adquirido na reunião pela manhã, nas mesas e na comunicação, quando ele ouve pancadas no quarto. E essas pancadas não permitiam que ele continuasse a revisão. Ele parou a revisão, foi dormir, no dia seguinte ele foi para a reunião. E aí ele lembrou, e ele disse: eu gostaria de saber de umas pancadas que me interromperam o processo que eu estava em revisão. Aí um dos orientadores espirituais disse: pergunta para o teu guia espiritual, ele está presente. E o guia se comunica dizendo: chama a atenção do senhor, professor Hipólito, que aquele local, a inscrição que o senhor fazia, está com um equívoco. Revise novamente aquela parte. Foi eu que estive presente no ambiente para chamar-lhe a atenção, que não poderia passar de maneira alguma da forma como estava. E aí ele volta, pega os manuscritos, os cadernos e mais cadernos, para rever. Encontra a contradição que estava sendo trazida naquele momento por interpretação dele, na fala que os espíritos haviam deixado. Mostrando assim que eles não estavam sozinhos em momento algum. Assim como nenhum de nós estamos sozinhos, porque temos ligado a nós uma equipe de espíritos familiares que estão torcendo e trabalhando pelo nosso sucesso espiritual. E o nosso anjo da guarda, que é particular, esse é pessoal, nos tomou nas mãos, não para fazer o que nos cabe fazer, mas para nos direcionar pelo melhor caminho, graças ao planejamento reencarnatório que foi feito para agora. Então, são textos, princípios e conhecimentos que essa doutrina nos traz. As mesas foram o grande suporte para que ele pudesse escrever sob a orientação dos médios que ele buscou, que já estavam no cenário, para contribuir com a codificação. E aí eles disseram: existem princípios que precisam ser revelados para essa doutrina. Claro, ele estava aberto a saber quais. E eles começam dizendo: primeiro princípio, a causa inteligente. É a causa de tudo que existe. Se nós estamos aqui é por esta causa. E eles colocam como princípio, primeiro, o Criador, que nós chamamos de Deus, outros chamam de Alá, de Jeová, de Buda, qualquer nome que seja. O importante é conceber que existe uma causa maior. Essa causa que cria, não somente cria, como também mantém. Então, eis o primeiro princípio desta religião, já revelada
como filosofia e como ciência. Porque quando eles retornaram para utilizar o material do mecanismo das mesas, eles estavam utilizando os elementos materiais que vêm desse Criador. Porque ele diz, Deus, Criador de princípios, princípio espiritual e princípio material. E Deus acima de tudo. Do princípio espiritual, a origem somos nós, os seres inteligentes do universo. E do princípio material, do fluido cósmico universal, tudo que é matéria, o que nós conhecemos, inclusive as mesas que giravam, o corpo que nós utilizamos e outros níveis de matéria que nós ainda não acessamos. Inclusive a matéria quintessenciada, que dá origem ao nosso perispírito, que é o corpo espiritual com o qual nós aqui estamos, os encarnados, usando os dois, e os desencarnados estão no nosso meio, sintonizados com esse momento, sem que haja choque entre as matérias, porque a matéria é mais sutil. Então, Deus, princípio espiritual, princípio material. E esse Deus cria para evoluir. Então, a evolução é um outro princípio que eles vieram revelar para nós. Tudo evolui após a criação. E nós estamos, espíritos medianos, evoluindo, onde, numa escola planetária, que tem a condição moral, que nós é quem doamos, de expiações e provas. Assim é o nosso planeta Terra. Mas essa evolução não se dá somente no planeta Terra, porque eles vieram revelar que existem muitas moradas na casa do Pai, vieram confirmar a fala de Jesus no passado. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eles vêm e trazem a pluralidade dos mundos habitados como revelação. E a nossa ciência está caminhando para tentar provar que já estão encontrando elementos que dispõem vidas em outros orbes. Um dia chegaremos lá. Deus, espírito e matéria, evolução e pluralidade dos mundos habitados. Para que existem os mundos? Para que nós, espíritos, possamos passar por eles, não necessariamente todos, porque existem vários da mesma categoria, para aprender, para conviver, para despertar a lei divina em nós, que já está em nossa consciência. Para isso é necessário um processo que se chama reencarnação. E esse processo está atrelado à pluralidade das existências, que é o princípio máximo. Então quer dizer que nós já tivemos outras existências? E eles respondem sim, já tivemos. Aqueles que são mais orgulhosos e egoístas não admitem. Dizem que aqui estão pela primeira e pela única vez, mas na lei divina não é assim. Porque essa única vez não é suficiente para que nós possamos aprender tudo, para que nós possamos saber tudo.